O tema de hoje é urbanização, industrialização e infraestrutura. A pergunta é: qual a correlação entre essas três? Urbanização, industrialização e infraestrutura. A urbanização é um fenômeno que explica o aumento de pessoas morando nas cidades. Industrialização seria o crescimento de indústrias em determinada cidade, estado ou país. E a infraestrutura se refere ao quê? A estrutura necessária para você expandir tanto esse fenômeno da urbanização como da industrialização. Então, esses três estão correlacionados, eles são muito importantes no estudo do crescimento populacional nas cidades. De acordo com os dados da ONU, Organização das Nações Unidas, a população urbana mundial ela vem aumentando. Significa o quê? A quantidade de pessoas que moram nas cidades ela vem aumentando. Há 40 anos atrás, segundo esses dados, apenas 39% dessas pessoas viviam em áreas urbanas. Significa o quê? Que mais de 60% moravam na zona rural. Na verdade, era para ter colocado aqui o autor, 61% das populações viviam nas áreas rurais. Já em 2000, esse percentual passou para 50%. E as estimativas são que em 2025, 63% da população mundial esteja vivendo nas cidades. O que demonstra aqui o quê? Um crescimento da urbanização a nível mundial. Vamos pegar nosso gráfico. Essa linha em azul se refere ao crescimento, à quantidade de pessoas que vivem na zona rural, e essa em vermelho é que moram em zonas urbanas. Interessante que no nosso tempo nós temos a impressão que tudo que está posto nos nossos olhos sempre foi assim. Você olha para as cidades, ou olha para os dados atualmente, a população mundial sempre vive em cidades. Isso não é real. Isso é uma novidade do nosso século. A quantidade de pessoas vivendo em cidades, por mais que o mundo esteja evoluído, não é bem assim. Só apenas em 2006, realmente a população urbana conseguiu ultrapassar a população rural. Significa o quê? Que grande parte da população do mundo ainda vive em zonas rurais. Então, quando a gente pegamos aqui esses dados da urbana, então em 2006, 3 bilhões de pessoas moravam nas cidades e 3 bilhões viviam no campo. Já estamos em 2020, então próximo aqui dos 3 bilhões e 2 milhões, uma parte bem considerável ainda mora no campo, né? E aí 4 bilhões estão morando nas cidades. Então uma diferença de 500 milhões de habitantes entre uma zona rural e a zona urbana. O processo de industrialização, quando há uma concentração populacional em espaços urbanos. Então a gente tem que ter ideia que o processo de urbanização ele ocorre quando há concentração populacional em espaços urbanos. Consequentemente, a redução da população nos espaços rurais, quando há um aumento ou uma concentração dessa população no espaço urbano, também muitas das vezes vai ocorrer o quê? Uma redução dessa população no espaço rural. Tal concentração aqui a gente tem que ter ideia que é resultado de diferentes fatores ao longo da história, sendo a industrialização um dos principais. Então a gente tem que ter ideia que a industrialização aqui ela é o quê? Ela é um dos principais pilares
ou fatores da causa das pessoas que estão morando nas cidades. Então, a indústria nacional pode ser vista como uma mudança social e econômica, né, que ocorre quando a indústria, né, e aqui eu tenho a indústria como um papel decisivo dentro da cidade, ela aumenta a participação nas atividades produtivas, entendeu? Então, com mais ela aumenta a sua atividade produtiva, mais ela vai estar o quê? Ela vai estar diversificando essa economia. Mais diversificando essa economia, mais ela vai o quê? Aumentar a demanda, por quê? Por pessoas que estão vindo do campo para as cidades. Então, isso vai ocorrer quando, gente? Ele vai ocorrer lá no século XVIII, na Inglaterra. Isso vai acontecer por quê? Com uma revolução industrial. Então, a revolução industrial foi o quê? Foi a utilização da máquina, e aqui, a primeira aqui vai ser a máquina a vapor, tá? Que vai ampliar o quê? A produção de mercadorias. Então, graças à revolução industrial, o emprego de máquinas na produção de mercadorias fez com que ampliasse essa produção e essa produção fosse acessível às camadas mais pobres da sociedade. Ok? No Brasil, a maior parte da população brasileira, por volta de 85%, vivem, tá, na zona urbana, mas ainda há municípios onde ocorre o oposto, que a grande parte da população vive na zona rural. Vamos usar 3 exemplos nesse quadro. Acauã, no Piauí, Chaves, no Pará, e Bocaiúva, no sul, no Paraná. Então a gente pega aqui pelo percentual. Em Acauã, 87% da população mora no campo, 13% na cidade. Em Chaves, 88% mora no campo e 12% na cidade. E em Bocaiúva do Sul, no Paraná, 53% mora no campo e apenas 47% na cidade. Como é possível perceber por meio da leitura desse quadro, desse gráfico, alguns municípios brasileiros, a população que vive nas cidades ela é menor do que vive no campo. É importante lembrar que a cidade, o município, não tem o mesmo significado. Tem que ter ideia que no Brasil a questão de município e cidade é uma coisa totalmente distinta da outra. Então a gente vai ver isso aqui no mapa. Enquanto a cidade é a área urbanizada, é a sede do município, este é uma divisão administrativa de uma unidade da federação, que engloba tanto a sua área rural quanto a área urbana. Então, vamos pegar aqui o exemplo de Porto Velho. Então, a parte urbana de Porto Velho é só essa aqui, ó. O município é toda essa região aqui, ó. Então, o município ele abriga entre si essa parte incisa aqui, a parte urbana, tá, gente? O município ele abriga a parte urbana e ele também, essa em preto aqui, seria o que? A sua parte rural, ok? Então, o município ele tem o que? Ele abriga 2 espaços, o espaço urbano e o espaço rural, ok? A caso em que a zona urbana expande por toda a área do município, principalmente, gente, em áreas metropolitanas, que deixa de apresentar uma zona rural. Professor, então como eles fazem para produzir alimentos? Eles dependem de outros municípios para fazer isso, ok? Em outras, a zona urbana cresce em direção à área urbana de um município vizinho maior, formando aí grandes áreas conurbadas. E da onde vem essa palavra conurbada? Vem da palavra conurbação. A conurbação ela ocorre, portanto, quando áreas urbanas de 2 municípios ou mais se juntam formando uma só grande malha urbana. Chama-se isso de conurbação. Então, o que seria a conurbação? É quando essas duas áreas, a área aqui, ó, a área A, o município A e o município B, e o crescimento vem um contra o outro, né? Até que toda essa área seja o quê? Uma só.
Então, isso aqui chama-se de conurbação. Dá um exemplo aqui do município de Curitiba. Então, vou botar aqui Curitiba. Quem não foi lá, visite Curitiba, uma cidade lindíssima. Então, aqui é a grande Curitiba. Então, tem aqui a cidade de Pinhais, ó. Gente, não tem uma divisão aqui. Não tem nem área rural para dividir, não tem um rio para dividir. Então, as divisórias são avenidas, são estradas que dividem o quê? Pinhais de Curitiba. Eu tenho aqui Piraquara, também é o quê? Uma área entre o município de Piraquara e Pinhais, então uma área de conurbação. Entre Pinhais e Curitiba também é uma área de conurbação. Entre Curitiba e Piraquara também é uma conurbação. Entre Pinhais, olha lá, e Colombo também é uma conurbação. E entre Colombo e Curitiba também é um processo de conurbação. As áreas urbanas dessas cidades avançaram em direção às outras, formando aqui uma grande área urbana. Essa área urbana chamamos de quê? De regiões metropolitanas. A gente vai ver mais em seguir o desenrolar do nosso conteúdo. Brasil urbano. A probabilidade de você esteja lendo esse livro nesse instante em uma cidade é muito maior do que você está na zona rural. Isso porque, como vimos, em nosso país, a população urbana compõe a maioria, próximo de uns 85% do total. Significa o quê? Que 15% só mora na zona rural. Então, claramente, grande parte de vocês situam-se ou moram na zona urbana. Correto? Vamos lá sobre a distribuição da população rural e urbana do Brasil. Então vamos lá, o gráfico ao lado mostra a evolução da urbanização brasileira. E ele começa aqui em 1940 até aqui 2010. Esse processo é resultado de um período de transformações econômicas, políticas e sociais no decorrer das últimas décadas. Então vamos pegar a década de 40, em vermelho aqui vai ser a população urbana e em azul a população rural. Então na década de 40, 70% dos brasileiros moravam aonde, professor? Moravam na zona rural. Houve um empate técnico aqui em 1965. Interessante que o Brasil está mais evoluído que o mundo. O mundo só em 2006 conseguiu fazer essa ultrapassagem da população urbana ser maior do que o rural. Isso vai ocorrer no Brasil entre os anos 60 e os anos 70. Já nas primeiras décadas do século XX, a década de 10, de 20, a maior parte da população brasileira, aqui, ela vivia na zona rural. Então, lá em 1910, por exemplo, do século XX, grande parte da população brasileira, elas moravam aonde? Vivia na zona rural. Esse fato relacionava ao desempenho das atividades econômicas, que estavam ligadas principalmente à zona rural. Então, quais essas atividades econômicas que estavam ligadas à zona rural? São a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Então, grande parte da economia, não só daquela região, mas do país todo, estava atrelado ao setor primário. E o setor primário ela ocorre aonde? É na cidade, é no campo. É no campo. Você não planta na cidade, você não cria gado na cidade, você não faz extração na cidade. Se faz no quê? Na zona rural, no campo. Então, justamente como só tinha essa atividade, que atraía a população para essa região, para a região rural ou para o campo, então, por isso que ela se concentrava em grande parte nas regiões rurais. Então, a partir da década de 30, isso vai mudar muito. Essas mudanças elas vão ocorrer. Que mudanças, professor, que vão ocorrer? Vai ser o quê?
principalmente que se refere ao processo de industrialização. Então, esse processo de industrialização do Brasil, ele vai fazer o quê? Ele vai provocar ali o quê? A migração do campo para a cidade, que chamamos aqui de êxodo rural. Então, o êxodo rural é quando a população se desloca do campo para as cidades. Ok? Isso vai ficar muito mais intenso a partir dos anos 60. Nos anos 60 vai ocorrer a chamada Revolução Verde. Na Revolução Verde, o campo brasileiro vai ter o quê? Acesso a tratores, a defensivos agrícolas, e isso que essa industrialização, mecanização do campo, ele vai provocar o quê? Uma redução na mão de obra ligada ao campo. Essa mão de obra em excesso, né, ou esse excedente de mão de obra, ele vai passar o quê? Ele vai para a cidade. Então, não tem mais serviço na cidade, no campo, vou para a cidade. Outra coisa que vai provocar também esse êxodo rural, ou esse deslocamento da população do campo para a cidade, vai ser o quê? A concentração fundiária. Então, acontece essa concentração de terra, o autor coloca que vai ser uma expulsão, né? Ele vai dizendo aqui que isso ia provocar a concentração fundiária, expulsou os pequenos produtores, né, de rurais, que acabaram desfazendo suas propriedades, e migrando para as cidades. O que ocorre, na verdade, é o quê? É uma supervalorização da terra. Esse pequeno produtor, que ele não tem o quê? Ele não tem o capital, ele também não tem o financiamento para financiar esse capital, para ele comprar trator. O que ele vai fazer? Ele vai pensar o seguinte: vou aproveitar que o preço da minha terra está bem valorizado, vou vender e vou para a cidade. Muitas das vezes, gente, isso também era impulsionado por uma segunda questão, pelas condições que as cidades ofereciam em relação ao campo, principalmente na questão educacional e na questão hospitalar. Então, tinha essas duas questões que pesavam muito, que era o quê? A partir dos anos 70 para cá, os pais passaram a se preocupar muito mais com o quê? Com o estudo dos filhos. E isso também pesava muito na hora da decisão desses pequenos produtores rurais. Vamos trabalhar agora com um gráfico aqui. Ó. Note que tanto os fatos relacionados às transformações nas cidades, quanto as mudanças que ocorrem no campo, favoreciam o deslocamento populacional de um local para outro. Claro, porque vai depender muito desse atrativo econômico. A gente vai ver agora. Então, o gráfico a seguir, ele representa o crescimento da população de Manaus entre 1940 a 2010. Vamos lá para a interpretação desse gráfico segundo o nosso autor do livro. Observe que entre 1950 e 1970, a população do município mais que dobrou. Vamos pegar então 1970 e 1950. Dobrou, professor? Tinha 179 mil e foi para 314 mil. Dobrou, correto. Muitos fatores podem explicar essa situação. Entre eles, destaca-se a criação da Zona Franca de Manaus em 1967. Então, em 67 vai criar o quê? A Zona Franca. Então, a Zona Franca pode ter sido um dos atrativos para o quê? Para essa população se deslocar de forma rápida, tá? Dobrando aí as pessoas que moravam nas cidades a partir da instalação da Zona Franca de Manaus. Justamente quando o governo deu os incentivos à industrialização. Essa medida atraiu muitas indústrias para a cidade, que por sua vez impulsionou a população a migrar em busca de empregos. Você tem ideia, de 1970, 10 anos depois, ela dobra de novo. De 80 para 91, ela quase que dobra.
E aí, a partir do ano 2000, esse crescimento ela vai diminuindo. Mas mesmo assim, ele é o que? Bem robusto. Vamos lá, a população em milhões de habitantes. Então, vamos ver aqui o crescimento do desempenho da população, tanto rural ou população urbana. Então, em 1950, 36% da população era urbana. Então, a sua maioria era o quê? Uma população rural. Isso só vai mudar entre 1960 e 1970, justamente durante o período que é conhecido como Revolução Verde, que seria o que? A mecanização, o início da mecanização no campo brasileiro. Então, a partir daí, há o que? O crescimento da população espontaneamente, pela parte dos 45 para 56, 56 para 68, 68 para 75, 75 para 81 e 81 para 84. O problema dessas grande parte das cidades brasileiras é que faltou infraestrutura para acompanhar o crescimento dessas cidades. Foi extremamente violento, então teve invasões, teve grilagem, assim por diante. Quando a prefeitura chegava para oferecer qualquer serviço, por exemplo, abertura de ruas, piquetamento de terrenos, isso já tinha sido feito. Então, por isso, muitas vezes, as ruas eram muito estreitas, os lotes todos tortos, tá? Fora do padrão normal que a prefeitura acabava colocando. Ok?